Boa tarde a todos. Eu sou Eduarda Vitória. Eu sou discente da Universidade Estadual de Goiás, do campus metropolitano de Inhumas. Eu sou estudante de psicologia e eu estou apresentando a respeito da matéria de políticas educacionais no Brasil, concepções, estrutura e desafios para a implementação. A disciplina é Políticas Públicas, ministrada pelo professor Walter Campos, a fim de obtenção de nota semestral e para comprovação de aprendizado. Então, vamos começar com a introdução do tema. Nosso objetivo aqui é analisar como as políticas públicas do Brasil se constroem, como suas bases elas são importantes para que elas se construam e vamos analisar suas influências históricas e institucionais. E também os desafios para a implementação e contextos reais, porque todos nós sabemos que a educação no Brasil enfrenta um grande histórico de exclusão, desigualdade e fragmentação do sistema. E para a gente entender melhor, a gente vai fazendo essas intercalações, né? Com bases conceituais e tudo mais. A gente vai compreender os mecanismos das políticas públicas e como isso é essencial para que educadores, gestores e cidadãos vão poder atuar de uma forma crítica e positiva, né? Vamos começar com os conceitos e fundamentos das políticas públicas educacionais, que é da leitura do autor Adão Francisco de Oliveira. Então, o Adão ele vai falar para a gente que as políticas públicas são ações ou omissões do governo que vão impactar diretamente a sociedade, que podem ser compreendidas a partir de três tipos, que são as ações redistributivas, que visam reduzir as desigualdades, por exemplo, algumas bolsas e benefícios, as ações distributivas, que são ações cotidianas e pontuais, que visam coisas cotidianas mesmo, reforma de escola e etc. E as ações regulatórias, que estabelecem regras e leis que orientam as ações governamentais. E uma crítica ao modelo da Adão é que muitas vezes as políticas são formuladas de forma desarticulada, sem considerar as reais necessidades da população, especialmente em periferias e zonas rurais. E o ponto positivo é que a classificação dessas políticas podem ajudar a entender a abrangência das ações do Estado e como e quão complexo essas decisões são envolvidas na política educacional. Então, ainda sobre o Adão, ele vai retomar sobre globalização, neoliberalismo e a relação com a educação. Então, ele vai nos dizer que a escola moderna surgiu com o capitalismo industrial como espaço de padronização da mão de obra e como controle social, flertando um pouquinho ali com a ideia do Foucault, né? Sobre a docilização dos corpos. Ele vai falar que com a globalização e neoliberalismos, as políticas educacionais passaram a ser influenciadas por pressão por resultados mensuráveis, aqueles que vocês podem medir, como a gente fala na psicologia, aquela aplicação de testes durante o processo de escolarização do Brasil. Também vai falar sobre avaliações externas padronizadas e transferência de responsabilidade do Estado para a iniciativa privada. Então, antes uma coisa que era controlada pelo Estado vai ser controlada pela iniciativa privada. Ok. Passando para o que diz a Gilda Cardoso, ela vai falar sobre Estado, federalismo e a municipalização da educação. Então, o que ela nos diz é que a Constituição de 88 fortaleceu os municípios como entes federativos responsáveis pela educação básica. Mas a municipalização do ensino fundamental foi promovida como uma estratégia de descentralização
Então, não é só um plano nacional que vai ser aplicado em todos os lugares do país, sem ter aquele tato de reconhecer o que cada município, o que cada coisa precisa, né? Então, um ponto positivo é que fortalece a autonomia dos municípios para adaptar as políticas à realidade local. E a crítica é que essa descentralização nem sempre vai ser acompanhada de recursos, apoio técnico ou de planejamento, o que realmente vai aprofundar a desigualdade entre região rica e região pobre, né? É aquela coisa, aquele embate entre Nordeste e São Paulo, coisas do tipo, né? E as influências das correntes, a Gilda vai falar sobre o liberalismo, positivismo e autoritarismo, e os democráticos e progressistas. Então, a Gilda vai trazer obras que analisam ideias políticas que moldam a relação entre educação e Estado no Brasil a partir de diferentes pensadores. Então, para o liberalismo, ela vai trazer a defesa da centralização, que é defendida por Rui Barbosa, perdão, e Tavares Bastos. Para o positivismo e autoritarismo, ela vai trazer a organização centralizada e tecnocrática, defendida por Castilhos e por Viana. Já na onda dos democráticos e progressistas, como Anísio Teixeira, eles vão defender uma escola pública, universal, laica e democrática. Um ponto positivo é que a gente vê que a política educacional não é neutra, ela está sempre ligada com um projeto de sociedade, independente se ela é boa ou não. E outra coisa, uma crítica, é que muitas políticas públicas atuais desconsideram raízes históricas e se limitam à administração técnica, sem uma visão crítica ou emancipadora, né? Agora nós vamos para o texto de processos de implementação e estudos de casos do Dalmon, Siqueira e do Braga. Então, o livro vai trazer 6 estudos de caso sobre redes de ensino municipal e estadual e mostrando os dilemas reais enfrentados por gestores, como resistências políticas, desafios na gestão de pessoas e pressão por resultados, né? Num exemplo prático, vai ter o Rio de Janeiro com uma reforma sistêmica, com forte oposição aos professores. No Amazonas, vai trazer o uso da tecnologia para alcançar comunidades isoladas, com limites legais e estruturais. E em Sobral, vai ter o foco na alfabetização com bons indicadores, mas críticas quanto ao ensino voltado para testes, aquele que eu expliquei no início, né? Um ponto positivo é que ilustra a complexidade da implementação de políticas públicas, considerando o contexto real, mas mesmo quando bem intencionadas, muitas políticas elas fracassam por falta de articulação política, resistência local ou ausência de continuidade entre as gestões. Aqui nós temos síntese das influências, né? As influências histórico-sociais, o legado das desigualdades e a formação do Estado influenciam diretamente as diretrizes educacionais. E todas essas influências estão colocadas nos textos reflexivos que foi nos passando, né? Então, a gente pode fazer uma síntese das principais ideias, que pode ser o seguinte: a política pública e educacional, ela é moldada por fatores históricos, econômicos, sociais e ideológicos. E a descentralização, ela oferece oportunidade, mas também riscos de desigualdade. E outro ponto que a gente viu é que a educação deve ser vista como um bem público e não como mercadoria, para que a população seja beneficiada. Uma crítica às privatizações que foram citadas. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Agradeço a atenção e aqui ficam as minhas referências. Tchau!